Olá, olá. Seja bem-vindo aqui ao canal Bela e Santa. Eu sou Creuza Hungria e eu tenho muita alegria em te acolher nesse nosso episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, é com muito carinho que eu te acolho. E fique conosco até o final para você não perder nada desse episódio de hoje, que nós estaremos falando sobre um tema assim, bastante complexo. Nós vamos falar sobre luto, que é um tema, né, que é bastante discutido na internet, mas, assim, às vezes sobre o nascituro, o luto do nascituro, aquela mãe que perdeu o seu bebê no ventre, que ainda que não teve a graça de ver o seu rostinho, de pegar no colo. Então, a gente vai estar partilhando aqui, nós estamos aqui com duas convidadas muito, muito especiais, elas vão se apresentar para aqueles que nos acompanham. Nanita. Tudo bem? Boa tarde, Creuza. Boa tarde, Larissa. Tarde. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Anita, eu sou psicóloga clínica, especializada em psicologia clínica. E hoje, né, atuo na clínica, só atendo pacientes. E hoje, como a gente estava falando, né, eu atendo muitas pessoas que têm essa demanda do luto. E é um prazer estar falando disso, né, para os meus pacientes, para as pessoas também que não conhecem, que não ouvem falar sobre esse tema. Eu fico muito agradecida por você ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E nós temos ali a Larissa. Seja muito bem-vinda também, Larissa. Obrigado por você ter aceito o convite. E você pode se apresentar para aqueles que nos acompanham. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Creuza. Me chamo Larissa, sou casada com Leonardo, tenho 2 filhos e 4 no céu. Então, Deus me agraciou aí com essa história. E 4 anjinhos no céu que Deus decidiu assim e foi essa história. E nós vamos estar partilhando, né? Aí no decorrer do nosso episódio, você vai ter a oportunidade de falar mais como foi, né? Como foi esse processo, que muitas vezes, assim, não é assim acompanhado como deve, não é compreendido, né? Essa dor de perder, né? De viver um aborto espontâneo, esse luto por esse aborto. Às vezes isso não é discutido, isso não é abordado. E às vezes as mães que viveram isso trazem ali dentro de si uma dor que não foi compreendida, que talvez até foi reprimida, não foi vivida o processo, mas a Anita vai poder nos falar um pouco, né, sobre esse luto, sobre o luto de uma maneira geral, mas especificamente mais sobre, né, o luto desta mamãe que perdeu seu filho ainda no ventre, né, o nascituro. Sim. Pra gente, quando a gente fala de luto, na verdade, a gente tá falando de uma fase normal de todo ser humano. Então, a psicologia entende o luto como algo normal, como uma fase normal. Quando a gente perde alguém, quando a gente perde algo que a gente ama, então o luto não diz respeito só à perca ou à morte de alguém, mas diz respeito a perder algo ao que a gente ama, que a gente tinha um apego, enfim. Então, o luto é uma fase normal. E aí tem uma psiquiatra inglesa que que criou, na verdade, uma teoria que são as 5 fases do luto, né? Então, ela fala que o luto, a gente passa por 5 fases até que a gente faça essa elaboração, né? Até que a gente consiga elaborar o luto de uma maneira saudável. Então, assim, o luto é normal. A gente começa a falar de um luto complicado, que um luto que no DSM-5 hoje já está falando de um luto que já pode se tornar uma depressão. É um luto que não foi elaborado depois de 2 anos. Então, o luto é normal. Então, a gente tem que viver o luto. O luto é saudável. Se a gente não vive o luto, possivelmente depois ele vai acabar se tornando algo que vai complicar a nossa vida, que vai nos trazer um sofrimento
contínuo, e não é essa a ideia. O luto, ele tem um período de começar, que é quando a gente perde algo ou alguém que a gente ama, e ele também tem que ter um fim. Então, a gente tem que percorrer esse caminho, que não é fácil, não é mesmo, mas percorrer esse caminho é necessário para que a gente consiga elaborar bem esse luto e voltar a viver bem, voltar a ser feliz, mesmo com aquelas percas, né? Você falou que o processo do luto são 2 anos. É isso que você Até disse? 2 anos. Até 2 anos a psicologia diz que é normal. Então, mas assim, a ideia é que antes disso a gente já consiga a elaboração. Mas até 2 anos é normal que a pessoa ainda esteja sofrendo, ainda esteja talvez em alguma fase do luto. Mas o normal mesmo, assim, o ideal é que assim, 1 ano e meio, a gente já esteja falando de um término ali da elaboração. Mas até 2 anos, a gente considera normal. Depois de 2 anos, se a pessoa continua sofrendo como se a perca tivesse sido ontem, aí a gente começa a pensar em um diagnóstico que é o luto complicado. O luto, então, se complicou. Então, ele se estendeu e realmente, assim, os sintomas são de uma depressão. Então, ele acaba se estendendo ao ponto de realmente ter os sintomas depressivos, enfim. Então, até 2 anos é normal. Ah, mas Anitta, eu com 6 meses fiquei bem, tudo bem. É até 2 anos, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Até 2 anos é normal, seja antes desse período ou seja até esse período. E assim, esse pessoal que você tem acompanhado, Anitta, você tem colhido bons resultados, assim, as pessoas têm respondido, têm superado? Como tem sido isso? Não, sim, sem dúvidas. Assim, eu falo que a gente tem 2 caminhos hoje nas pessoas que buscam ajuda para elaborar o luto. Primeiro, aquelas pessoas que perderam recentemente e a dor é tão grande que elas realmente não conseguem elaborar ou conseguem continuar vivendo com aquela dor, então o luto recente. E tem aquelas pessoas que já desenvolveram luto complicado, então pessoas que chegam na clínica já com 5, 10, 15 anos depois de ter perdido alguém, mas choram e falam daquela perda como se tivesse sido ontem. E aí é mais complicado, né? Então, realmente é mais difícil o processo terapêutico com essas pessoas. Tem um paciente até que faz 30 anos que ele perdeu a mãe. E ele fala da perda da mãe como se tivesse realmente sido ontem. Então, a gente já considera esse diagnóstico de luto complicado, de uma depressão. E aí eu falo para ele, né? É como se ele tivesse construído a vida dentro daquela dor. É como se tivesse construído a vida dentro daquele luto. Então, foram 30 anos de uma vida inteira construída dentro daquela dor. Aí o processo é mais longo, mas tem jeito. E o caminho que a gente faz é muito legal, é muito bonito. A confiança que os pacientes têm em mim, eu falo para eles, você não tá vendo o fim do túnel. Você não tá vendo a luz, mas eu tô vendo. Então, me dá a mão e vamos comigo até que você consiga ver, porque você não está vendo, eu sei que não. Mas eu estou vendo, eu consigo enxergar a saída daqui. Então, me dá a mão, confia em mim e vamos. Então, eu acredito na terapia dessa maneira, que o terapeuta é a pessoa que vai te guiar, que vai te direcionar. E no luto não é diferente. Então, a pessoa realmente está dentro de uma dor absurda. Eu creio. E assim, principalmente porque aí com o Covid, eu creio que a sua demanda até aumentou por isso, né? Porque foram muitas perdas, né? Muita dor, muito sofrimento, né? Sim. As pessoas vendo seus queridos, né, indo assim, e muitos até nem puderam velar os seus queridos ali, né? Então, tudo isso eu acho que fez também crescer essa demanda que você está dizendo que você encontra nesse momento, né, no seu consultório. Sim. E a ajuda de um profissional, eu creio que é realmente muito importante, né, Anitta? Sim, sim. Assim, ainda bem, né, que a gente vive hoje uma geração que a psicologia deixou de ser algo, de ter um preconceito de buscar o psicólogo, de buscar o psiquiatra. Então, a saúde mental teve essa credibilização nos últimos anos. E isso é muito bom. Então, hoje as pessoas buscam ajuda ainda no começo, né? Então, esse paciente mesmo, de 30 anos, como seria se ele tivesse buscado ajuda lá atrás, né? Teria sido mais Teria fácil. sido mais fácil, talvez, para ele. Então, assim,
isso é bom, buscar ajuda rápido e conseguir resolver rápido, porque tem jeito de resolver. É uma dor? Mas tem como você elaborar e não construir a vida dentro da dor do luto, porque eu acho isso muito triste, você construir a sua vida dentro dessa dor, que é uma dor absurda, e ela não tem que nos acompanhar sempre. Eu costumo falar para meus pacientes que a dor, ela não tem que ser moradora, ela é visitante. Então, só que ela é uma visitante muito inconveniente. Se você deixar ela ficar, ela faz morada. Uhum. Então, você deixa ela vir, porque é necessário. Então, você deixa ela vir, mas aos pouquinhos você vai mandando ela embora. Você vai falando, com licença. Para que ela também, ela é uma visitante inconveniente. Então, a gente tem que mandar a dor embora em um momento e permitir que a saudade faça morada. É uma saudade dolorida? Claro que é. Mas a saudade, sim, ela é uma visitante que pode se tornar uma moradora, porque ela é uma moradora legal. Ela é uma moradora que não faz com que a gente tenha sofrimento, mas pelo contrário, a saudade é aquele amor que ficou. Então, a gente manda embora a dor no fim da elaboração do luto e a gente deixa a saudade fazer morada. Então, buscar ajuda para conseguir fazer essa elaboração é muito importante. Interessante isso que você falou, Anita. A saudade é o amor que fica, né? E nunca vai passar. Nunca. A saudade vai permanecer, né? E assim, principalmente a dor de perder um filho. Eu, graças a Deus, não vivi isso. Perdi pai, mãe, irmãos, mas não de perder um filho. E somente eu acho que quem perde sabe, né? A intensidade dessa dor, né? O tamanho, a dimensão da dor de perder, né, um filho. Então, assim, e é muito interessante aqui você estar colocando, né, essa necessidade realmente de procurar uma ajuda, de procurar um profissional que vai vir, que vai compreender o seu processo e que vai te ajudar nesse processo. Sim. Né? Nessa elaboração do luto. Sim, porque assim, a mãe, e ainda mais a mãe de um nascituro, ou mesmo a mãe mas especificamente a mãe de um nascituro, ou a mãe de um recém-nascido que infelizmente vem a falecer, é uma dor que eu falo, eu tenho muitas pacientes que perderam bebês assim, então assim, o que eu digo para elas é uma dor muito solitária. Porque quando você perde um filho de um acidente, quando você perde um pai que estava no hospital, todo mundo ficou sabendo. Então, todo mundo foi no velório. Todo mundo viveu aquele evento, né? Então, as pessoas rezaram, as pessoas lembram daquela pessoa. Mas quando a mãe perde o bebê ainda dentro da barriga, em qualquer idade que seja, ou quando a mãe perde o bebê ainda recém-nascido, é uma criança que ainda não criou memória com as outras pessoas. A memória que aquela criança criou, que aquela pessoa criou, foi com a mãe, de forma mais profunda. Claro que com o pai também, com a família ali mais próxima, mas a mãe, de certo modo, foi a única pessoa nesse mundo que teve um contato mais próximo com aquela criança. Então, a dor da mãe, nesses casos, é uma dor muito silenciosa, porque é uma dor que as outras pessoas, por mais que elas queiram, elas não conseguem compreender. Porque elas não criaram memória com aquela pessoa, elas não criaram relação com aquela criança que veio a falecer. Então, quando essas mães chegam com essa dor, né, para buscar ajuda e tudo mais, é uma dor que precisa ser vivida. E eu falo para elas, eu quero viver essa dor junto com você, para que essa dor não seja tão solitária, para que não seja uma dor tão sozinha. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é eu quero ouvir falar sobre essa criança. Então, eu quero... Algumas mães que chegam, eu gosto de falar para elas, vamos dar nome. Então, a gente começa a dar nome para as crianças que às vezes vieram a falecer, né, de um aborto espontâneo e que ainda não sabiam nem o sexo da criança, né? Então, eu falo, vamos dar nome. Que é muito comum. Muito. Então, assim, vamos dar nome para a criança. A criança tem um nome. Você sentia que ela era o quê? Era um menino? Era uma menina? Aí a gente começa, a partir daquela sessão, chamar a criança pelo nome. Então, a gente vai dando uma identidade para aquela criança, né? E isso ajuda. Então, assim, ajuda a gente a dar nome à pessoa que faleceu, a uma criança que veio ao mundo. Isso vai ajudando com que a mãe vá, aos poucos, entendendo que é uma perca, mas não é uma perca só dela, é uma perca do mundo também. Então, é uma dor silenciosa. Eu acho que, assim, é uma dor muito, muito difícil, porque ela é uma dor silenciosa que os outros não entendem, porque ainda não tinham experimentado as memórias com aquela criança que faleceu tão jovem, tão precoce.
É muito, muito profundo isso aí que você está dizendo, né? Dessa dor solitária que muitas das vezes, né, é da mãe. E nós estamos aqui, né, com a Larissa. A Larissa viveu, né, essa dor. Então, Larissa, talvez não seja nem fácil para você falar sobre isso, mas partilhe, fale um pouco, né, de como foi esse processo para você. Conte um pouco da sua história para nós, para aqueles que nos acompanham. Então, Deus, assim, penso que Deus, assim, ele de primeiro momento, eu tive meu filho, né, o Arthur, bem novinha, 23 anos, e graças a Deus veio sadio, saudável. Ele já com 29 semanas, mais ou menos, ele não engordava e tudo, então... Mas, assim, de fato, a médica não descobria o porquê daquilo, e porquê tão novinho, mas ela falava, vamos segurar ele enquanto ele estiver ganhando peso, começar a perder, a gente tira. Aí entrei em trabalho de parto com 36 para 37 semanas. Veio pequenininho, bonitinho, lindo, maravilhoso. Meu Arthur. Aí quando foi... Aí eu me prolonguei por mais 4 anos para tentar engravidar de novo. Quando ele fez 4 aninhos, a gente decidiu que ia ter outro bebê. Eu sou filha única e sempre quis que meu filho tivesse um irmão. Alguém para partilhar, alguém para viver, né? E, de fato, já não... Aí eu engravidei e não conseguia segurar. Porque, assim, com 10 para 11 semanas, eu perdi. E não, essa primeira perca, jamais a gente não sabia o motivo. Foi muito sofrido. Porque a gente pensa que às vezes acontece com um vizinho, com alguém próximo, mas a gente não acredita que aconteça com a gente. Então, aquela vontade de ter outro filho, outro bebê, esperado demais. E quando essa primeira perca veio, com o Arthur já com 4 aninhos ali, né? E a gente chegou a contar, e cheguei chorando no hospital e tudo. Ele falava, mamãe, você não rezou? Você não rezou, né? Você não pediu para Deus para cuidar do maninho, não, né? Então, assim, foi muito dolorido. Só que aí a gente decidiu, internei, fiz curetagem, tudo que a médica mandava, tudo. Quando esperei ali por uns 5 meses, mais ou menos, para engravidar de novo. Não tinha uma causa, aparentemente era um aborto espontâneo mesmo. Por uma formação mesmo, o coraçãozinho ali no meio do caminho parou de bater e tudo. Aí tentamos a segunda gravidez. Também com mais ou menos 11 semanas, eu já tinha feito o primeiro ultrassom, tinha dado tudo certo, e estava bonitinho, e ela já tinha falado, não faz a sexagem, eu não. Aí quando foi numa segunda-feira, com mais ou menos de 9 para 10 semanas, eu fui lá, fiz a sexagem. Aí saiu, na terça-feira eu voltei a fazer ultrassom. Aí ela falou, não, eu avisei para você não fazer. E nisso o coraçãozinho já tinha parado de bater de novo. Aí foi aquele desespero. A gente sempre buscava, assim, graças a Deus, a gente sempre teve o apoio de padre, que nos apoiava mesmo, rezava por nós. E sempre sem entender mesmo aquele motivo, por que aquilo estava acontecendo. E aparentemente, eu já tinha ido em hematologista, aparentemente tudo sempre normal, não tinha uma causa para justificar. Então, ela já não sabia a maneira como segurar aquele bebê. E aí, de novo, e assim, no decorrer dessa perca, é natural esperar para expelir o organismo, expelir naturalmente tudo. E só que eu sentia muito mal, chorava demais, sentia muito enjoo. Então, enquanto aquele corpo estranho estava dentro, que o meu organismo entendia que era um corpo estranho, eu estava ali sofrendo, chorando. E na verdade é igual você falou, né? Naturalmente ninguém em volta entende mesmo, é só a mãe que está ali passando por aquilo. Teve uma vez, uma dessas percas, fui para casa da minha mãe,
Liguei chorando demais para minha médica e ela, o que você está fazendo na casa dos outros? Vem embora, vem embora, vamos internar e vamos tirar. E não é a maneira mais adequada, o organismo não é bom, tá fazendo essa curetagem com frequência, mas nós vamos tirar. Às vezes, muitas vezes, por pena mesmo. E às vezes eu estava ali no hospital, chorando daquela perca, sofrendo, porque eu não conseguia entender. Mas eu conseguia entender que, no fundo, Deus tinha o melhor para nós, para minha família. E tinha... eu sabia que lá na frente, depois que eu passasse por toda essa tribulação, Deus tinha uma bênção para me dar. E eu entendi, a vida inteira eu entendi que são os meus anjinhos no céu mesmo. Deus me deu a graça mesmo de passar por isso, porque nesse processo eu me sentia mais próxima de Deus. Podia estar... Porque às vezes no meio do caminho, a gente pensa que está tudo tão bom e meio que esquece, né? Que é Ele que comanda mesmo a vida da gente. Nesse processo, aí eu perdi de novo a segunda gravidez, estive no hematologista, não tinha uma causa, ela não entendia o motivo daquilo e assim a gente foi seguindo. Quando tentamos a terceira gravidez também, de novo, não consegui segurar, sempre com 9 a 10 semanas, os exames de sangue sempre muito normal. E sempre pedindo a Deus que desse a graça mesmo de ter um bebê. E na segunda vez que eu perdi, eu até fiz a sexagem, saiu o resultado, o coraçãozinho já tinha parado de bater, era um menininho novamente. Então aí nós íamos ter mais um rapazinho, mas não foi à vontade. E a gente seguiu até a quarta gravidez, que foi que nós perdemos, e a médica falou, olha, eu já não sei mais o que fazer, eu não posso dar... aparentemente é uma trombofilia, mas não tem uma causa justificável nos exames, não aparenta normal, não posso passar a injeção, tudo. Foi aí que no meio desse caminho eu encontrei uma pessoa de oração que me indicou um médico, assim, muito, muito bom, um médico já de idade, mas que foi de fato que descobriu mesmo que além de precisar da injeção, eu precisaria tomar também a imunoglobulina que era na veia. Então, já vinha todo o sofrimento de novo. Então, apesar de muito feliz quando descobri uma gravidez, a gente tinha muito medo. Principalmente eu sofria muito com medo de perder. E, naturalmente, eu guardava o repouso do início da gravidez, sentindo muito enjoo, vomitava demais. E o medo de, mais uma vez, perder um neném. E aquele sofrimento, né? Porque a gente não escondia do nosso filho o processo que a gente estava vivendo. Então, ele também sofrendo junto com a gente. E aí com a quarta perca, também mais ou menos com 10 semanas, aí foi aí que eu internei de novo. E muitas dessas vezes a enfermeira entrava no quarto e falava, você tá chorando, mas tem uma moça, uma mãezinha ali, que tá com seu filho no ventre, às vezes com deformação ali. Então, assim, minha filha louva, agradece, porque Deus sabe tudo, Deus sabe o que faz. Então, eu lembro bem dessa enfermeira falar e eu enxugar as lágrimas ali e pedir a Deus força para mais aquela perca. E aí foi. Com o fim dessa quarta gravidez, foi aí com essa moça, me indicou esse médico, que eu decidi partir e ir atrás dele. E foi aí que ele descobriu que eu tinha a trombofilia, que jamais eu iria conseguir segurar o bebê, a gravidez, porque com 9 a 10 semanas, deixava de passar sangue para a placenta e o coraçãozinho parava de bater. Então, aí que ela entendeu, e também o meu organismo, por falta, às vezes, de imunidade mesmo, ele rejeitava aquilo como um corpo estranho e deixava de passar nutriente ali para o bebê. E isso já tinha sido, mas assim, eu acredito que Deus cuidava tanto nos detalhes, que eu fui mãe jovem, mas graças a Deus eu tinha tido nos braços meu primeiro filho. Porque quantas mãezinhas a gente vê que sonha em ser mãe e Verdade. Não consegue, né? Então, acho que Deus cuidava ali nos mínimos detalhes mesmo.
E com essa descoberta, aí a gente partiu e até ele me indicou a imunoglobulina, que era um medicamento que tinha que internar, tomar na veia, e era sempre tão sofrido ter que internar, e às vezes nem sempre minha mãe podia estar ali comigo, mas Deus sempre me dava uma força, assim, porque eu nunca quis me pôr na posição de vítima. Ai, dessa vez, eu, né, de coitadinha, nem de vítima. Eu pensava, Senhor, eu e Deus, eu quero ser mãe. Então, eu quero ter mais um filho. Então, não vou cansar. E muitas vezes, para que isso, né? Muitas vezes as pessoas de fora entendiam, nossa, mas você já tem um bebê, passar por tudo isso novamente. Não, mas eu não queria desistir. Jamais quis desistir de ter um bebê para dar um irmão para o meu filho mesmo, para que ali ele tivesse uma companhia. Que eu não tive quando nova. Então, eu nunca tive uma companhia, um irmão com quem compartilhar. Aí, com esse tratamento foi com que eu consegui mesmo segurar a gravidez, internava de 20 em 20 dias, era uma medicação muito cara. E aí a gente, quando ficou sabendo, nós fomos no Hemolabo e falamos, né? Eu até falei, moça, pelo amor de Deus, dá um desconto, tem que tomar de 20 em 20 dias, tem que internar. Ela, não, esse medicamento não tem como dar desconto. Mas aí ela indicou, olha, entra na justiça pro plano pagar e tudo. Foi aí que Deus foi encaminhando tudo perfeito. E logo depois de 48 horas, eu já consegui, já internava, já tomava a medicação, tudo perfeitamente e segui a gravidez inteira, que hoje nós temos o Miguel com 6 aninhos. Depois dessas quatro percas, Deus nos deu um Miguel maravilhoso, mais um menininho e estamos aí, com a graça de Deus. E como foi, assim, Larissa, essa gravidez depois das 4 perdas? Como foi viver isso para você? Foi muito tenso? Foi inseguro? Você tinha medo de perder também? Ou esse medicamento e esse médico que surgiu para te ajudar te deu uma certa segurança? Não, tinha muito medo mesmo. Até porque como a injeção, eu mesma aplicava, no início meu esposo aplicava, depois eu falei, não, eu vou passar a aplicar porque eu sei meu limite de dor. Então eu mesma aplicava todos os dias. E cada injeção que eu aplicava era uma dor diferente, porque assim, parece que a gente se sente mesmo abandonada, porque ninguém tá sentindo aquilo, ninguém te dá aquela atenção devida que você espera ter, né? Então é um processo que a gente vive realmente, só a mãe e Deus sabe. Então a gente ela deixava assim os roxinhos na barriga, né? E aquilo me doía na alma mesmo. Pensava, Senhor, até quando, né? Eu comecei assim até com o tratamento antes mesmo de saber que estava grávida. Eu já iniciei com as injeções, como o meu organismo não conseguia segurar. Então ali a gente já começou porque ele já tinha medo de logo engravidar e já perder. Então eu iniciei com as injeções e o processo de ter que internar de 20 em 20 dias, ficar ali naquele hospital, realmente era um sentimento assim muito muito sombrio assim mesmo, de pensar só ou é Deus segurar a mão da gente mesmo, porque ninguém sabe aquilo. Para as pessoas, não, tá no tratamento, tá tudo tranquilo. Então, não, eu tinha medo de vir a perder, né? Porque a trombofilia, ela não tem um mês, assim, que você pode perder tanto no início como depois. Então, assim, até no dia de ganhar, você tinha aquele receio, aquele medo, aquela angústia. Mas, assim, eu acreditava muito que Deus tinha algo muito melhor para mim. E Deus sempre cuidou muito nos detalhes. Então, eu acreditava que era através dele que tudo ia mudar. Que a nossa família poderia crescer. Porque você viveu tudo isso em Deus, né? Quer dizer, como a Anita disse, essa dor era sua, mas você compartilhou, né? Com seu esposo, com seu filho e com a família, né? De uma maneira geral. Eu ainda não falei aqui, mas eu quero dizer que a Larissa é minha nora. Então, esses 4 bebês que ela perdeu eram meus netos.
Mas nós que cremos, sabemos que nós temos 4 anjos no céu que intercede por nós. Nós podemos recorrer à intercessão deles, a nossa fé nos garante isso. E talvez assim, a dor dela, talvez na época eu nem pude dar a contribuição que deveria, mas você saiba, Larissa, que ali talvez no meu canto eu intercedia. Muito, eu sei disso. Com a oração, realmente assim, eu intensifiquei muito as minhas orações. E foi doloroso também, né? Pra gente, para toda a família, para todos nós, né? Mas nós sabemos que você conseguiu, né, com a vinda do Miguel, ressignificar tudo isso, né? E ele veio como um presente mesmo, muito lindo, muito inteligente, né? Uma graça, né, de criança. Você conseguiu, né, em Deus. Hoje como você se sente hoje com relação a tudo isso, Larissa? Eu acredito que Deus, assim, a gente não vive só de momentos bons, né? Então a gente tem que passar pelas tribulações também. Eu acho que isso me ensinou muito, me fez amadurecer, a crescer. E eu não imaginava nunca que a gente, mas eu sou saudável, eu sou forte, eu sou... Nunca, isso não vai acontecer comigo. Então, Deus me ajudou a ser mais humilde, a saber que a dor também bate na minha porta, que o processo não é fácil, mas a gente pode vencer e segurar nas mãos dele, porque só Deus é capaz de fazer a gente superar tudo que está escrito na nossa história, né? E que lá na frente a gente tem algo melhor para viver, que tudo passa e passou. Realmente, assim, Deus me deu os 4 anjinhos, foi mesmo para mim crescer. E assim, eu consegui superar essas percas com o Miguel, a vinda do Miguel, com os meus 2 filhinhos que tem lá. Hoje eu sei, assim, que eu tenho muito trauma ainda tenho muita coisa para ser curada. Quando eu imagino, assim, mas eu queria ter um 3º filho. Eu não operei, meu esposo não operou, eu não tomo medicação para evitar nem nada. Então, vivo na graça de Deus mesmo, na vontade dele. Mas, lá no fundinho, eu penso, eu queria tanto ter um 3º, mas eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Medo da gestação, medo de sentir os enjoos, porque, naturalmente, eu só deixava aqueles enjoos passar e eu sentia muito enjoo. Então, só passava aquele enjoo na hora que eu internava e fazia curetagem, eu voltava pro quarto. Porque até para a hora de entrar no centro cirúrgico, eu estava sentindo enjoo. Meu corpo entendia ainda que tinha algo estranho ali. Então, eu respondia dessa maneira. E aquilo me fazia muito, sofrer muito. Então, eu tenho muita mágoa, assim, muito trauma ainda, muita coisa para ser curada. Mas eu acredito que Deus, assim, me deu Miguel e ver os 2 juntos e tudo, que para me mostrar que tudo passa mesmo e que se for da vontade dele, se for para ser, quem sabe um dia, né? A gente passa pelas tribulações, mas é sabendo que ela passa. Tudo passa, né? Tudo Com Deus, passa. Nós vencemos. Nós vencemos. E assim, Anita, existe um tabu com relação assim, a essa perda, de falar sobre isso, ou surge no seu consultório muitos casos de mães assim com essa perda de abortos espontâneos, né, de nascituro? Assim, é porque a gente vive um mundo, né, que não leva em consideração a vida no ventre. Então, infelizmente, a gente tem talvez mesmo um tabu em relação a isso, porque a gente vive em um mundo que nem todos os médicos e nem todas as pessoas consideram que a mãe está perdendo um filho e não um feto. Então, eu acho que é a sociedade que a gente vive, infelizmente, né? Eu acho que é o mundo que a gente vive, a geração que a gente vive, é uma geração que desconsidera isso. E eu falo isso às vezes assim, que em palavras e em frases muito simples. Ela vai ser mãe, não? Ela já é mãe. A partir do momento em que ela engravidou, né? Que ela concebeu, ela já é mãe. Ela não vai se tornar mãe. Então, a gente vive uma sociedade
pautada, né, pelo aborto, pela decisão de escolher ou não que uma criança viva. E por isso eu acho que perder um bebê no ventre não é algo que hoje as pessoas consideram como uma perda, infelizmente. Mas, né, ainda bem que tem pessoas sãs ainda nesse mundo. E muitas pessoas, sim, chegam no consultório com essa dor, né? Com essa dor. E assim, além disso, que nem eu falei, além de ser uma dor silenciosa por padrão mesmo, é uma dor ainda muito silenciosa vivida pelas mães. Então, tem pacientes que chegam e falam que, assim, a Larissa parece que teve uma médica ainda um pouco mais sensibilizada, mas tem médicos que tratam como se fosse qualquer coisa, como se fosse, assim, você tem que fazer curetagem. Cara, é o filho da pessoa que tá ali dentro, sabe? É uma criança, então a mãe tá perdendo um filho. Então existe essa... O que eu mais pego, assim, no consultório de mães que perderam filhos é a insensibilidade médica. Infelizmente. Infelizmente, eu falo isso com muita dor no coração, que a insensibilidade médica, nesse momento, é muito dolorosa. Porque o médico é a pessoa que tem esse contato direto com a mãe naquele momento. A mãe não vai atrás de qualquer outra pessoa no mundo, vai atrás do médico, da médica que estava acompanhando ela. E muitas vezes ela ouve coisas, né, de médicos que ela não deveria estar ouvindo, que ela não deveria estar escutando. Seja antes do bebê morrer ou seja depois que o bebê morre. Então é muito triste isso. Eu acho que, assim, a medicina tem que avançar muito nesse quesito. Infelizmente, não só a medicina, mas o nosso mundo, de valorizar a vida de uma criança. Tem uma amiga que até ela, o sonho dela era ser mãe. Sonho dela era ser mãe. E aí ela vivia pedindo pra Deus, né? Eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E aí até que ela conseguiu engravidar, já mais velha, acho que ela tinha mais de 40 anos, e ela conseguiu engravidar. Infelizmente, ela perdeu o bebê. E aí eu lembro de ligar pra ela e falar assim, você pediu pra ser mãe. Você foi mãe. Você é mãe. Deus só não te deu a criança nos seus braços, mas ele atendeu a sua oração. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de entender isso. Eu falo muito assim, que a gente tem que ter essa sensibilidade de compreender que Deus tem uma história de salvação para cada um de nós. Como ele vai cumprir essa história de salvação é a escolha dele. Então, se a criança que morre com 2 semanas, 1 semana no ventre da mãe, aquela é a história de salvação daquela criança. Então, eu acho que as mães que têm essas crianças santas, elas são mais agraciadas, porque são crianças que estão no céu, não há dúvidas sobre isso. Então, são mães de santos. Então, a gente acha tão bonita a mãe de Santa Terezinha, a gente acha tão bonita, né, as mães dos santos, e a mãe que perde um bebê no ventre é mãe de um santo. É a mesma grandiosidade, é a mesma grandiosidade, a mesma beleza. Não há diferença, é um santo que está no céu. E assim, as almas no céu não têm idade, então ele não está lá como um bebezinho pequenininho, ele está lá como uma alma plena que conhece e compreende tudo que está passando aqui na Terra. Então assim, a gente tem que ter essa sensibilidade de compreender, até para quem não tem religião, de que uma pessoa é uma pessoa, desde o momento que ela é concebida. E a partir daí compreender que as mães que perdem os seus bebês, elas estão sim passando por um luto. Então, assim, eu lembro de uma vez um psiquiatra falar, não torne disso uma grande tempestade na sua vida, mas também não faça de conta que não aconteceu nada. Perdi, não aconteceu nada. Aconteceu, foi uma perca difícil, dolorida, que deve ser vivida, que deve ser elaborada. Então, não é pra gente fazer uma grande tempestade, mas é pra gente viver a dor, porque é uma dor. E não tem nada mais triste do que ninguém chorando sobre a morte de uma pessoa. Eu falo isso, é muito triste isso. Uma pessoa que morre e ninguém tá lá em cima dela chorando a morte dela. Eu falo muito isso pros meus pacientes, porque as pessoas são insensíveis diante do luto, né? Então, assim, o médico falou que eu não devia chorar, o fulano falou pra eu ser forte. Mas se você não puder chorar diante do corpo da pessoa que você ama, você vai poder chorar quando? Entende? Então, assim, é a única hora, talvez, que a gente tenha licença pra chorar, pra gritar, pra fazer o que for. Então, é esse o momento. Então, eu sou contra, por exemplo, entrar com medicação calmante para essas pessoas. Eu lembro de eu muito pequena, eu era muito pequenininha, eu lembro da minha avó me contando uma história de uma mulher que perdeu o filho, e ela deram um calmante para ela, e ela dormiu todos os dias do velório. E aí ela ficava na porta de casa esperando o filho voltar. Meio que enlouqueceu, né?
ela tá vivendo a vida dela dentro de um luto. Então, eu lembro daquilo ficar gravado na minha memória. Eu nem sonhava em ser psicóloga. Então, assim, a gente tem que viver a dor. A gente vive uma sociedade que tenta anestesiar a dor a todo momento. Não, é pra viver, é pra chorar. É pra ser difícil mesmo. É uma pessoa que morreu. Que tamanho que é uma pessoa no mundo é muito grande. Tem que chorar. Seja se ela teve um dia de vida dentro do ventre da mãe dela ou se ela viveu até os 100 anos. É uma pessoa. Uma pessoa é um tamanho incalculável. Então, a gente tem que chorar. A gente tem que chorar. Mas tem que chorar sabendo que a gente precisa voltar a viver de novo. Então, tem que chorar, tem que se lamentar, tem que perguntar aos céus por quê e depois voltar a viver. Então, assim, é esse o momento. Perder alguém que a gente ama, é o momento da gente chorar. Então, a gente não pode ser insensível. Nem a medicina, nem as pessoas. A gente tem que chorar e tem que deixar que as pessoas chorem. Eu falo que não tem nada mais terrível, mais maldoso do que aquelas pessoas que falam no velório. Não fica assim, não. Não fica assim, sabe? Como não ficar? Como, né? Então, assim, morreu a pessoa que eu amo. Como que eu não vou ficar assim? Né? Assim, por mais que eu saiba que Deus me ama, que Deus sabe o que faz, tá? Mas dói. Jesus não chorou a morte de Lázaro? Então, se o próprio Cristo chora a morte de uma pessoa que ele ama, por que eu também não posso chorar? Então, eu acho a gente insensível nesse ponto diante da dor do outro. Tem que chorar, tem que deixar o outro chorar. Se ele tá gritando, tem que dar o tempo dele. Se ele não quer ir trabalhar, se ele... Calma, com um pouquinho em pouquinho as coisas voltam ao normal. Mas a gente tem que deixar. E também tem que deixar essas mães chorarem os seus filhos. Eu tenho uma paciente especialmente muito querida, que ela é extremamente forte. Ela perdeu o filho um dia antes dele nascer. Então, ela tava com o parto agendado, tudo. E o bebê morreu. Ela, Anitta, ninguém sabe por quê. Meu filho morreu. E... com o quarto pronto, ela faz a cesárea. Na verdade, ela teve parto normal. Ela vai e faz o parto de um filho morto, né? Então, assim... E as pessoas tratam como se fosse, às vezes, assim, uma dor um pouco menor. Não, é uma dor do mesmo tamanho, talvez até maior. Sim. De um sonho que não foi realizado, de um sonho que não foi construído, de uma vida que não aconteceu. De uma vida planejada que não aconteceu. Então, assim... é dor e as pessoas são insensíveis nesse ponto, né? Eu acho que nós temos que começar a dar voz a essas pessoas e a falar, tudo bem você sofrer, tudo bem. Eu falo muito isso no meu Instagram. É dor, é pra viver, o luto é pra ser sofrido. Se você não sofre agora, um dia ele bate na sua porta. E aí é mais difícil. Então, eu acho que o tabu é esse. É um mundo insensível que a gente vive, como se a vida humana, desde o ventre, não fosse importante. Então, assim, e a gente não pode permitir que isso aconteça. A vida humana é importante. Seja ela com um dia de vida ou até com 100 anos. A vida humana é importante. Então, a gente não pode ser insensível sempre, nesse né? ponto, sempre. Em todas as circunstâncias. E assim, como Deus eu creio que isso vem de Deus mesmo, né? De ver a sua sensibilidade, como que Deus tem, né? Assim, te capacitado, né? Para ajudar essas pessoas. E foi lindo, assim, você dizer que a mãe que perde um nascituro, né? Ela é mãe de santos. Sim. A gente tem que falar isso com todas as letras, né? É lindo isso, né? É mãe de santo, É mãe né? de santo. A Larissa é mãe de 4 santos. Eu sou vó de 4 santos. Sim. Isso consola nosso coração, não é? Imagine, sim. E assim, eu me lembro, Larissa, do sofrimento do Arthur, porque o Arthur, que é o primeiro filho, e também o nosso primeiro neto, ele viveu mesmo essa dor intensa com vocês, porque ele é muito sensível. Verdade. Ele tinha 4 anos na época? 4 anos, quando começou esse processo. A gente viveu isso por uns 2 anos, né? Essas percas contínuas. Então, foi por uns 2 anos. E eu me lembro de ver, assim, chegar na sua casa logo após um desses ocorridos, assim, e ele tá chorando desesperadamente, né? Era. Assim, de uma sensibilidade, assim, uma coisa incrível. Ele sofreu mesmo a perda, né, de cada um desses irmãos. Mas um dia ele me contou um fato que eu achei muito lindo. Ele contou para mim assim que vovó, eu entrei para o banheiro e chorei para minha mãe não ver e falei com Jesus. Eu pedi a Jesus que ele me desse um irmão.
E ele me deu. Eu falei, tá vendo, meu filho, como a oração tem poder? Você pediu, você teve uma experiência do poder, né, da oração na sua vida. Que passado um tempo ele foi me contar isso, né? Depois de alguns anos, né? Não foi assim, de imediato. Mas eu achei profundamente tocante, né? Ele foi lá pro banheiro, até para que você não visse, né? Chorando e fazendo esse pedido para Jesus. Me dá um irmão, né? E essa oração foi ouvida no céu. E Jesus respondeu, né? Favoravelmente, né? Então, assim, no meio da dor, no meio de toda dor, tem o consolo de Deus, né? Tem a graça, tem as alegrias também, que às vezes também passa despercebido, né? A Larissa, ela viveu tudo isso, mas ela já tinha um filho. E graças a Deus também, Deus deu a ela a graça de ressignificar tudo, né? Tendo aí o seu segundo filho nos braços, aí no convívio, na família. Mas muitas mães passam por isso sem, né, ter tido nenhum, nem antes, né? Nem depois. Então, assim, é uma dor que deve realmente, assim, ser considerada, né? Ser vista mesmo, assim, com caridade até, né? Sim. E, assim, é importante as pessoas saberem que existem profissionais, assim como você, Anita, com essa sensibilidade, né, para ajudar. Isso, assim, é muito, muito belo. Eu creio que está sendo, assim, profundamente enriquecedor esse nosso bate-papo. Eu creio que muitas pessoas vão se sentir consoladas, né, com esse testemunho, com o seu posicionamento, com o relato aí dos pacientes que você atende, o seu posicionamento, o seu pensamento, o seu sentimento diante de tudo isso, né? Você é muito sensível, a gente percebe isso, né? Diante da dor do luto. Isso é muito importante, muito belo. E assim, você gostaria de dizer mais alguma coisa, falar mais desse seu trabalho? Como que as pessoas podem te encontrar? Claro. Assim, eu acho que se a gente pode deixar um recado para as pessoas que estão vendo a gente, seja qualquer dor do luto, qualquer pessoa que elas tenham perdido, é o que eu sempre digo para os meus pacientes. Olha, não te prometo que a vida vai voltar a ser colorida como ela era antes. Isso é difícil. Eu falo isso como uma pessoa que já viveu o luto, que já perdeu alguém que ama muito. A vida volta a ser colorida, mas eu brinco que é como se antes a vida fosse naquela cor vibrante, tudo muito colorido. E agora a vida, depois que você consegue elaborar o luto, ela fica colorida, mas em uns tons pastéis. E tudo bem isso, né? Então, assim, perder alguém, eu falo que a morte, ela não é algo natural. A gente não foi criado para morrer. Por isso que dói morrer, por isso que dói perder. A morte é algo que aconteceu por algo que entra no mundo. Então não é natural morrer, não é natural perder alguém. Então é difícil que a gente volte a ser o mesmo depois que a gente perde alguém que a gente ama, porque a gente fica incompleto. E que bom que a gente fica incompleto, porque quer dizer que é o tamanho de uma pessoa, é o tamanho de uma pessoa, de um ser humano, é o tamanho do buraco que fica no nosso peito quando ela se vai. Então, tudo bem a gente viver assim. Só que a gente tem que voltar a ver a vida colorida, mesmo que sejam uns tons pastéis. Então, eu não prometo que a gente volta a ver a vida em tons vibrantes, mas a gente volta a ver a vida colorida, em tons pastéis. E isso dá para ser feliz. E ainda bem que a gente entende que a felicidade plena não é aqui. E talvez a dor do luto faça com que a gente compreenda isso mais verdadeiramente ainda. Então, assim, eu falo muito sobre isso no meu Instagram, que é a Anita Oliveira, sobre o luto, sobre a dor da perda. E eu espero, né, conseguir ajudar mais pessoas, porque essa é uma dor que eu vivi. E eu acho que, assim, a gente consegue curar as pessoas justamente onde a gente foi curado, onde doeu na gente, é onde a gente consegue atingir as outras pessoas. Então, assim, não se acostume a viver dentro dessa dor. Não é normal viver sofrendo, seja a dor do luto ou qualquer outra dor. Você fala que você viveu essa dor, você perdeu? Eu perdi a minha avó, que é minha mãe, né? Assim, eu fui criada por ela, então eu perdi ela com 19 anos, vai fazer 6 anos agora. E assim, nunca mais mesmo a minha vida vai voltar a ser a mesma. Aquela Anita que tinha a minha avó, não tem. Então, realmente, tem um buraco nas datas, tem um buraco na vida, né? Esse final de semana a gente comemorou a formatura do meu primo em medicina.
E fez 6 anos, né? E aí, quando ela tava na UTI, poucos dias antes de morrer, a gente entrou na UTI e contou pra ela que o meu primo tinha passado em medicina. E ela, a gente vai pra uma festa, a gente vai pra formatura, eu vou fazer um vestido mais bonito, que ela amava fazer vestido. E aí a gente tava na formatura, eu me lembrei, falei, 6 anos passaram, era pra ela estar aqui. Então é claro que fica um buraco, né? A gente tava lá na festa, a gente tava feliz, mas é isso que eu tô falando, é uma felicidade incompleta. E tudo bem ser assim, porque a vida, a felicidade realmente completa não tá aqui. E a gente tá feliz, a nossa família está feliz, mas é uma felicidade realmente que fica em uns tonzinhos pastéis. Então, a gente não pode se acostumar a ser triste, né? A gente não pode se acostumar, seja na dor do luto, ou seja em qualquer outra dor psíquica ou qualquer outro sofrimento, a gente não pode se acostumar. Eu falo para os meus pacientes, por favor, não se acostumem a viver tristes. Não é normal ser ansioso, não é normal ser depressivo, não é normal você sofrer. Não, você pode ser feliz e eu quero que eles sejam felizes, eu quero resolver o problema. É o que eu falo, a terapia ela tem começo, meio e fim. É pra gente começar resolvendo um problema, pra gente resolver o problema e pra você sair daqui. Eu quero você independente de mim. Eu não quero você a vida inteira aqui comigo. Então, assim, não se acostumem a serem felizes, não se acostumem a ficar sofrendo, não se acostumem a ficar a vida toda dentro de um luto, a construir a vida dentro de uma dor, porque a vida é pra ser boa. Então, assim, a gente não pode se acostumar com isso mesmo. Assim, eu acho que o que eu mais bato na tecla é isso. É verdade. Não se acostumem a ser tristes, não se acostumem a ser ansiosos, não se acostumem a isso. A vida é para ser vivida bem. O normal não é isso. A vida continua. Exatamente. Dificilmente a vida continua. Eu falo aos meus pacientes que a dor do luto é aquela dor que você perde alguém, você tem o seu mundo desabando debaixo dos seus pés. Eu me lembro disso, eu lembro que no dia que a minha avó morreu era num domingo à tarde, de Assunção de Nossa Senhora ao Céu, 6 horas da tarde. E ela morreu, e aí no outro dia de manhã era segunda-feira. E a gente estava indo ao velório e o supermercado estava aberto. Aí eu lembro de olhar aquilo e pensar, caramba, o mundo continua funcionando enquanto eu perdi o meu mundo, né? Então, assim, a vida, ela continua. De forma injusta, talvez, mas a vida talvez é um pouco injusta mesmo. O Filho de Deus morreu numa cruz. Então a gente tem que encontrar a felicidade dentro dessas injustiças, dentro desses sofrimentos. E dessas realidades, Sim. né? Larissa, assim, o que você diria para as mães que estão vivendo o que você viveu, né? Que estão passando por essa dor que você já passou? Então, no meu processo, a gente descobriu essa doença, né? Esse problema da trombofilia. Então, eu acredito, antigamente, as mulheres, elas perdiam os bebês, a medicina não era tão evoluída, não se descobriu o motivo. Eu acho, e assim, acredito que a gente não possa se cansar de procurar o motivo, a causa de alguma perca. Hoje nós temos a medicina para nos ajudar, os bons médicos. Então, assim, a gente tem que procurar o tratamento e, claro, confiar em Deus e falar. Eu acredito que a gente tem que sempre falar para Deus que seja feita a sua vontade. Nós não viemos nessa terra aqui para... Ninguém vai ficar para semente, o processo é difícil, ninguém vive só de vitória. Então, é um processo, é difícil? Ele é difícil, mas para tudo tem solução. E nós temos um Deus que é para acalmar nossas angústias, nossas mágoas, para curar nossas dores. E é como você mesmo falou, né? Jesus morreu numa cruz, né? No deserto mesmo. Então, que a gente confie nele, que tudo passa, vai passar. Demora, mas vai passar. E passa mesmo, né? Porque, assim, nós sabemos, né? Todos nós conhecemos casos de pessoas, assim, que perderam os seus filhinhos, assim, criança, né? Nos primeiros anos de vida, às vezes repentinamente, ou de doenças, né, graves. Nós conhecemos, né, mães que perderam seus filhos na juventude, na adolescência. Então, assim, é uma dor intensa, a gente acredita. A gente imagina, né? Nós imaginamos. Eu imagino. É uma dor que nunca é esquecida, né? É uma dor muito, muito, muito triste, assim, a dor de uma mãe que perde um filho, né? É grande. É grande. Eu imagino. Graças a Deus, como eu disse, né? Eu não vivi, né? A dor de perder um filho.
Mas perdi 4 netos, né? E foi doloroso para mim também. E assim, mas Deus, Ele nos consola. Quando nós entregamos a nossa dor nas mãos dEle, Ele vem com um consolo. E é como se essa entrega, esse abandono, essa entrega, é preciso entregar o nosso ente querido para Deus. Enquanto você não entrega, aquele sofrimento está ali, te matando também. Então, é preciso entregar esse ente querido que se foi para a glória de Deus, para a eternidade, e é preciso entregar essa dor. Eu me lembro que quando meu marido teve Covid, e foi muito grave, ele teve muitas complicações, por diversos momentos eu imaginei que nós iríamos perdê-lo. E quando eu rezava pedindo por ele, pedindo assim, que ele vivesse, que Deus curasse, imediatamente eu ficava perturbada e sem paz. Mas quando eu entregava ele para Deus, entrava no meu coração uma paz muito grande, quando eu dizia, Senhor, ele é teu, faz por ele o teu melhor, eu te entrego a vida dele. E não era fácil isso, mas quanto mais eu fazia isso, mais a paz entrava no meu coração. E por fim eu entendi isso, que em qualquer circunstância, e Deus deu para ele a cura, graças a Deus. Foi muito grave, foi com muitas complicações, mas o Senhor deu uma nova chance, uma vida nova para ele. Então, assim, é preciso entregar, né? Então, a mensagem, assim, que eu particularmente quero deixar para quem passa por tudo isso, eu não vivi, mas busque em Deus o consolo e busque entregar. Eu creio que esse é também um caminho de cura. Sim. Eu brinco que Deus sabe o que faz. Eu brinco que Ele não pode estar de sacanagem com a gente. Não, nunca. E Ele não está. Então a gente tem que confiar muito nisso. Assim. Deus sabe o que faz. E assim, essa é uma grande verdade da fé cristã e da vida. Ele sabe o que faz. Eu brinco com ele, falo, Senhor, o senhor tem que saber o que o senhor está fazendo. Então, assim, a gente tem que entregar nesse nível, assim, ele sabe. Deus não tá de sacanagem com a gente, né? Ele... Talvez só na eternidade a nós gente vamos vai entender compreender isso, né? O porquê que tudo isso aconteceu. O porquê que o meu filho partiu tão cedo, né? O porquê dessa separação tão dolorosa, né? Eu conheço mães, né, que perderam seus filhos na juventude e vive, né, um grande sofrimento por essa ausência, por essa separação. Mas aqui eu deixo assim a minha oração, que Deus console o coração de todas as mães que perderam seus filhos, seja em que idade for. Que Deus console, que Deus leve para você hoje uma cura, uma libertação, um consolo. E essa saudade, ela vai ficar, ela nunca vai acabar, porque como a Anita disse, a saudade é o amor que fica. E assim a gente já está encerrando. Eu agradeço imensamente a sua presença, Anita. Veio verdadeiramente assim ser de muita luz. Eu tenho certeza que muitas mães vão ouvir esse episódio e vão se sentir consoladas com as suas palavras. Amém. E a você também, Larissa, minha gratidão. Obrigada por você ter aceito esse convite. Eu vejo que você é uma mulher muito forte. Eu vejo isso em você. Eu vejo uma fortaleza muito grande em você. Né? Você não se entrega. Você é uma mulher que enfrenta, que não foge da luta, né? E é de fé. Você é uma mulher de fé. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por você fazer parte da minha família, por você ser minha nora, né? Você me orgulha. Né? Eu vejo muitas virtudes em você. Então, muito obrigada. Obrigada. Deus te abençoe. Então, nós vamos encerrando por aqui. Obrigado a você que permaneceu conosco até aqui. E continue aí nos acompanhando para você não perder nada dos nossos conteúdos. Se inscreva aí no canal e convide outras pessoas, compartilhe, para que outras pessoas venham se unir a nós, né, para beber dessa fonte, né? Tudo aqui é para a glória de Deus. Então, Deus te abençoa. Deixo aqui o meu forte abraço
Obrigada e até breve.